Valha-se Maria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Paz e bem. São Francisco e a palavra. Quando dizemos a palavra, é lógico que nos referimos à palavra de Deus, às palavras da Sagrada Escritura, o Evangelho que escutamos constantemente e lemos, mas na realidade, no entendimento, a palavra de Deus não é somente o texto, sobretudo o texto escrito. A palavra de Deus é a pessoa, é Jesus Cristo, a palavra encarnada. Se nos quisermos aproximar a este homem tão santo como foi São Francisco e com a sua relação com o Evangelho, podemos começar por encontrar em nós próprios. E isso tem a ver com a relação com as palavras. Nunca houve tantas palavras à nossa volta como hoje. Todos os dias ouvimos notícias, comentários, anúncios, conselhos, opiniões. Lemos mensagens, escrevemos mensagens, guardamos, reenviamos, apagamos. Podemos gravar a voz de alguém, podemos voltar a ouvir essa pessoa mais tarde, podemos encontrar todo o tipo de informação numa questão de segundos. Estamos envolvidos e mergulhados no mar de palavras. No entanto, apesar de tantas palavras, muitas vezes continuamos com fome de uma palavra verdadeira, porque não podemos viver somente da informação. Precisamos de uma palavra que chegue ao nosso coração. Uma palavra na qual nos reconheçamos. Uma palavra que nos ajude a resistir, a aguentar em momentos difíceis. Uma palavra que nos liberte do medo, que nos devolva a esperança, que nos convida a fazer o bem. Não nos formam somente as decisões grandes na nossa vida. Formam-nos as imagens que nós contemplamos, as relações que vivemos, as expectativas que temos em relação aos outros, as vozes que permitimos ouvir e que nos digam aquilo que é valioso. Se ouvirmos todos os dias palavras de medo, de competência, de êxito, essas palavras vão entrar lentamente em nós. Se escutarmos constantemente frases do género que somos atraentes, que temos sucesso, só aí somos válidos, começaremos a olhar para nós próprios e aos outros também desta forma. Mas se nos encontrarmos com uma palavra que nos traz dignidade, misericórdia, fidelidade, de perdão, essas palavras também nos irão moldando, também nos irão configurando. E é dessa forma que nos encontramos com São Francisco. E também podemos colocar uma pergunta que era sua e a nossa normalmente. Que vida quero eu viver? O que é que de facto me pode preencher? A quem quero pertencer? E talvez a maior pergunta seja, ou mais importante seja, que tipo de pessoa quero ser? Quando falamos de São Francisco, imaginamos um homem alegre, pobre, perto da natureza, amigo dos pacificadores, dos homens. Mas São Francisco não começou sendo um santo, já terminado, já acabado. Começou como um jovem que procurava o seu lugar no mundo. Nasceu de uma família bem estante, bem economicamente, gostava de festa, gostava do ideal cavaleiresco, queria ser destacado, queria honras, grandes façanhas. Ele provavelmente perguntaria como os outros o viam. E se calhar nós também queremos que a nossa vida tenha um sentido. Não queremos que a nossa vida seja algo anónimo, sem valor. Mas descobriu que não é a mesma coisa desejar uma vida grande e ter em linha de conta aquilo que para os outros é ter uma vida grande. Muitas vezes não pensamos
nessa diferença. Só começamos a pensar desta forma quando chega o fracasso, a doença, a decepção ou a perda. São Francisco também experimentou as graças relacionadas com as derrotas na guerra. Também esteve preso, também esteve doente, sentiu a insegurança, também vivenciou a falha dos projetos humanos e também experimentou que o êxito não significa a paz interior. O sofrimento em si não é bom, nem o homem não o procura, mas o que acontece é que no sofrimento podemos descobrir muitas coisas importantes, como por exemplo, podemos descobrir que não estamos abandonados. Às vezes, estas rupturas ensinam-nos a ver com mais detalhe, a perder as nossas falsas seguranças e perceber quais são as seguranças sólidas e aquelas que são fictícias. E é nesse momento que podemos fazer a distinção entre aquilo que é importante e aquilo que é vão, entre o amigo, o verdadeiro amigo, e aquele que só tem interesse em nós. Às vezes, as rupturas permitem que venham à superfície verdades que nós desconhecemos ou que não quisemos conhecer durante muito tempo. Para São Francisco, o momento de ruptura foi o encontro com os leprosos. Os leprosos, à sua época, representavam um grande perigo para a sociedade e eram afastados das urbes, dos centros urbanos, das próprias pessoas. As pessoas tinham medo, viviam com medo de serem contaminados com a lepra. São Francisco também teve, mas num determinado momento deixou de ter medo dos leprosos e desta forma abraçou o leproso, em relação ao qual antes não queria nem sequer vê-lo nem aproximar-se. E é nesse momento que algo de importante acontece na sua vida. São Francisco mais tarde diria que aquilo que antes deste momento era duro passou a ser doce. Ele não mudou o estado do leproso. O que mudou foi o seu olhar. Naquele momento, quando abraçou o leproso, quando se aproximou dele, não viu só um homem doente, não só viu o homem que estava envolvido num perigoso contágio, também não viu nisto uma história sentimental. Não podemos dizer que São Francisco de repente se tornou bom e sentimental, não. Algo de muito profundo o tocou e permitiu que ele tocara o outro e que o fez questionar-se a si próprio. Isso também nos pode ajudar a olhar para a nossa vida espiritual. Nós podemos perguntar a nós próprios: a quem evito eu? Pode não ser ninguém desconhecido em Medjugorje durante uma Ladifest. Isso pode acontecer em relação a alguém que está muito perto de mim, com aquele que eu não consigo falar. Pode ser algum colega meu de trabalho, de escola, pode ser alguém que pensa diferente de mim. Alguém cuja vulnerabilidade me recorda a mim próprio. São Francisco não nos convidou a ser homens inocentes que desconheçam os limites da sanidade e do contágio, mas convidou-nos a não permitir que o medo seja a medida das nossas relações. Francisco, neste encontro com o leproso, já tinha descoberto a Cristo. Cristo já o chamava, mas Jesus volta a falar com ele através deste homem doente e falou com ele de forma diferente. Francisco entra numa pequena e arruinada igreja perto de Assis. E dentro estava um grande crucifixo como este que está aqui no altar. A igreja estava vazia. Os muros estavam arruinados. Estou um pouco como a sua vida até então, que se estava a desmoronar como os muros daquela cidade, como daquela igreja.
Ele não sabia como iria viver, mas sabia que não queria continuar a viver como antes. E São Francisco vai ajoelhar-se perante este Cristo. Ajoelha-se perante este Cristo, São Damião. E a tradição franciscana diz-nos que Francisco ouviu uma voz que lhe disse: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. A palavra já não é só algo que se lê, ou seja, a palavra foi ouvida. A palavra que Francisco ouviu, conhece-o, conhece o seu nome e dirige precisamente a ele, a São Francisco. Não lhe dá umas indicações vagas de como deveria ser o mundo. Não. A palavra confia-lhe uma tarefa específica. Francisco, vai. Inicialmente, Francisco compreende isto de forma literal. Ao ver os muros em ruínas, pensa que é para reconstruir. Faz uma interpretação literal. Vai reconstruir então o muro, vai buscar pedra, vai buscar o cimento da época, mas pouco a pouco São Francisco percebe que Cristo não se referia, e principalmente àquela estrutura que ele via de pedra. Descobre que foi convidado a participar na reconstrução de uma igreja viva, a igreja dos crentes, e sobretudo aprende que há um pedido para uma renovação racional com as pessoas, não com debates nem com ataques aos outros, àqueles que pensavam de forma diferente. O apelo é feito a uma renovação, para que haja uma renovação, começando por viver o Evangelho na pobreza, na fraternidade, na misericórdia e levando aos outros a paz. E pouco a pouco, no centro da sua vida, instala-se o Evangelho. E agora gostaríamos de entender o que para ele significou o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de pensamentos bonitos que ele pode ler quando quiser, algo que parece muito bonito, ou um livro sagrado que é preciso guardar no armário, ou muito bem seguro, ou que esteja num local exposto. Para São Francisco, a palavra exige uma resposta da sua parte. O que quando ouvia, quando pregava sobre a simplicidade, a pobreza, o amor, ele não perguntava o que é que os outros queriam fazer, nem o que o bispo queria fazer, nem o que a igreja de modo geral deveria fazer. Ele perguntava a si próprio: o que é que o Senhor me quer dizer agora, neste momento da minha vida? E isso é o que São Francisco tem de especial. Ele não ouvia o Evangelho exteriormente como um espectador, não. Ele permitiu que o Evangelho o examinasse a si próprio. Permitiu que o Evangelho questionasse a sua própria vida. Nós muitas vezes lemos e escutamos o Evangelho de uma forma que nos leva a pensar noutras pessoas. Ouvimos o Evangelho e dizemos: isto era bom para a minha irmã ou para o meu colega. Quando ouvimos algo sobre o perdão, dizemos: isto deveria ser ouvido por aquele homem ou por este, ou por o meu colega ou por o meu irmão. Ou seja, ouvimos algo sobre a conversão e pensamos de imediato a alguém que nós conhecemos, não a mim. Mas São Francisco é diferente. São Francisco diz, ao ouvir ou ao ler, diz: o que é que esta palavra significa para mim? Isto não quer dizer que ele interpretasse o Evangelho de forma ingênua ou superficial. Isto quer dizer que ele permitia que o Evangelho fosse uma palavra pessoal. E a palavra de Deus não é só um texto. A palavra de Deus é uma pessoa. E quando nós permitimos que a palavra do Evangelho nos toque, estamos a permitir que Cristo em simultâneo nos toque. Jesus não foi enviado como informação sobre Cristo. Não.
Jesus não só falava do amor de Deus, ele era o próprio amor vivo presente entre nós, o amor de Deus. Nós chamamos a palavra encarnada, porque Jesus tocava com as suas mãos os doentes, sentava-se à mesa com os outros, comia, bebia com eles, ouvia-os, chorava quando perdia um amigo, lavava os discípulos, servia, tocava-os com as suas mãos e desta forma, de uma forma muito concreta, ensinou os outros a ver que Deus não está afastado, Deus está em Cristo, Deus está conosco. Deus tomou uma voz, um rosto, lágrimas, cansaço, alegria. Entrou numa experiência humana e isto é aquilo que devemos entender como encarnação. São Francisco queria aproximar-se disto, queria aproximar-se da encarnação. A encarnação diz-nos que Deus não está longe, Deus está muito perto da nossa vida e na nossa vida é aí que nos salva. Está nas nossas relações, está no nosso trabalho, na pobreza, na doença, nas perdas, nos compromissos, em momentos em que estamos ou nos sentimos perdidos e nervosos. A nossa fé cristã não é feita somente de palavras corretas. A nossa fé é um encontro com Deus vivo, com Emmanuel. Essa palavra significa Deus conosco. Um encontro como aquele que Francisco teve com Deus vivo, pouco a pouco foi libertando Francisco e ele vai descobrir o que é a liberdade. Muitas vezes pensamos que alguém que é livre é alguém que não pertence a ninguém, que escolhe pelo seu princípio, que é o rei de si próprio. Francisco descobriu uma liberdade que, sendo vivida desta forma, é a solidão. São Francisco vai descobrir um rosto diferente da liberdade. Quem é livre? Livre é aquele que sabe que é amado. São Francisco disse: quando descobri que era amado, descobri que não tenho que mostrar a ninguém o meu próprio valor. Não tenho que ser o maior. Não tenho que vencer em cada diálogo. Não tenho que deixar uma boa impressão perante todas as pessoas que me ouvem. Pelo contrário, posso ser o menor. Posso ser o irmão menor. E desta forma, São Francisco foi libertado pelo Evangelho. Libertado da necessidade de ser grande aos olhos do mundo, quando descobriu que podia ser o menor. Descobriu que desta forma estaria mais perto do maior, que é Deus. Poderia então passar a viver para algo maior do que ele próprio, algo que vai mais longe do que o seu próprio olhar. E desta forma acontecerá mais um detalhe importante na vida de São Francisco. Ir ao encontro da palavra. A palavra pode ser escrita, anotada, guardá-la no livro, sublinhá-la, guardá-la no telemóvel. E é valiosa. Sem a palavra, muitas coisas não seriam por nós conhecidas, porque transmitimos através disso muito, mas acima da palavra está o encontro, porque o encontro é mais profundo, é mais amplo do que a própria palavra. No encontro existe o olhar, existe o silêncio, intervém o nosso corpo, o nosso estado de alma, as nossas emoções, os nossos limites, a impotência. Sabemos que existem pessoas que muitas vezes dizem pouco, mas sabemos que estão ali ao nosso lado, estão sempre presentes. Às vezes há pessoas que falam infinitamente e produzem muitas palavras e sentimos que por dentro dessas pessoas não há nada, estão vazias. Por isso nós, os humanos, não podemos alimentar-nos só da informação, porque a informação deixa-nos com fome. Nós precisamos de uma relação, precisamos de alguém, de encontrar alguém que eu sinta que essa pessoa é viva, é um ser vivo.
E desta forma, São Francisco, com a sua vida, lembrar-nos-dá que o efeito da palavra de Deus se concretiza sempre com o encontro. O encontro com Cristo faz com que eu esteja mais atento em relação às necessidades dos outros. E isto faz com que eu conclua que a palavra de Deus me transforma. A vida de São Francisco não mudou num só dia. É lógico. É ilusório pensar que mudamos num só momento. Depois do encontro profundo e com Deus vivo, é preciso muito tempo para que a conversão tenha lugar. A conversão é um caminho. Isto é preciso dizê-lo a todos. Depois de um encontro profundo, impactante com Deus, muitas vezes vamos desistindo. Mas não. Muitas vezes é preciso mudar essa forma de pensar. Os velhos hábitos não mudam, não deixam ser livre. São Francisco não chegou a ser santo, não porque não deixara de ter lutas. Ele chegou a ser santo porque no meio das suas lutas voltava-se para a palavra, voltava-se para a oração, voltava para o encontro com Cristo. Descobriu também o que fez a palavra de Deus na sua vida. Purificou os afetos e os dons. Mudou a sua relação em relação às coisas importantes. A opinião dos outros, o dinheiro, a honra. A palavra ensinou-os a viver de forma mais simples, mais livre. E descobriu com todo o seu coração o que significava. O que significava ficar mais próximo de Deus a partir da palavra de Deus. O que significa este encontro para aproximar mais de Deus das criaturas. O Evangelho não destruiu a sua personalidade, purificou os seus afetos. São Francisco continuou a ser um homem de sentimentos profundos. O caráter que tinha, a alegria, o cântico, a amizade, o entusiasmo. A graça não apagou nenhum dos dons que tinha, mas purificou-os e orientou-os a todos. Então, São Francisco podia chorar com os que sofriam, podia alegrar-se com os outros, que se alegravam e admiravam a criação. Com as suas emoções, não fugia do mundo. Pelo contrário, aproximava-se dele. E desta forma aprofundava a sua experiência no mundo. Mas a palavra não o deixava em paz. Em 1223, São Francisco viveu uma experiência viva na Terra Santa e nessa altura voltou para a Itália. E ao voltar para a Itália, queria que todos vivessem, se aproximassem de Belém. Não chegava que dizer, ao ler no Evangelho, que em Belém nasceu o menino Jesus. Ele queria e quis que os nossos olhos físicos vissem a pobreza de Deus. Deus que não estava protegido e que nasce como uma criança. E então ele decidiu preparar o presépio. Franjo ne organizira neku lijepu predstavu. Ne želi izvesti neki osjećaj topline. São Francisco não quis representar um sentimento superficial, como por exemplo, não. Ele quis que as pessoas vissem como Deus veio ao mundo, veio como uma criança indefesa, não se impôs, veio ao encontro dos homens. Desta forma humilde. Esta é a teologia visual de São Francisco. Na realidade, São Francisco não explicou o que era a encarnação. Ele mostra. O mistério não é uma ideia se não for visualizado, se não for uma cena. Então coloca a palha, a proximidade humana, os animais e a palavra de Deus passa a ser visível. E isso é muito importante para nós. O cristianismo
não pode ficar só com palavras vãs ou vazias. As pessoas que ainda não encontrou Deus vivo têm que poder ver algo nos cristãos. As pessoas necessitam de ver nos homens como é o perdão, como se vê o perdão. As pessoas têm que ver nas nossas relações como é a aceitação, como é a liberdade de uma necessidade constante para mostrar algo. Se o Evangelho não for visto em nenhum lugar, então passa a ser algo de abstrato, invisível. E São Francisco, em Grécio, quis que o Evangelho fosse vivo. E isso não foi o fim, porque ele quis levar esta cena do presépio até o Calvário. Então mostrou-nos os golpes que sofreu na cruz. Deus também quer a nossa vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade. São Francisco não procurava os poderes malignos. Ele, no crucificado, reconheceu o amor que foi entregue até ao extremo. Nós, os frades, sabemos que a tradição deu-nos estas palavras de São Francisco: choro porque o amor não é amado. Este é o passo de Belém até ao Calvário. O menino que se entrega a nós como menino e depois um Deus que se entrega na cruz. Deus não nos enviou uma mensagem do céu dizendo eu amo-vos. Não. Ele veio viver entre nós, tomou um corpo e esse corpo foi colocado no presépio e depois foi colocado no madeiro da cruz. E depois, em 1224, vem o episódio de Laverna. São Francisco retirou-se para estar em silêncio, para estar em oração, para estar em jejum. Segundo as suas primeiras biografias franciscanas, dizem que num determinado momento viu Jesus crucificado com a forma de um querubim, o que lhe trouxe uma grande alegria por estar perto do seu amado Senhor. Depois da visão, São Francisco, nas suas mãos, nos seus pés e no costado, passa a ter as chagas semelhantes a Jesus Cristo. Os estigmas não são algo para reconhecermos ser um sucesso. Não se trata de uma medalha por ter o mérito de imitar a Cristo. Não. Não foi algo que foi conseguido por São Francisco. Não. Tratam-se de um dom e um símbolo de que ele estava configurado com Jesus Cristo. Jesus fê-lo semelhante a ele através dos estigmas. Então, desta forma, podemos dizer que São Francisco primeiro ouviu a palavra, depois a palavra evangélica tornou-se visível em Grécio. E em Laverna, essa palavra gravou-se no seu corpo. Podemos dizer livremente, o corpo de São Francisco converteu-se no último manuscrito do seu Evangelho. Nós não pensamos normalmente que o sofrimento que São Francisco suportou deve ser um sofrimento que o cristão deve procurar. Isso seria erro. Pensamos que foi algo mais profundo, um verdadeiro encontro com Cristo que deixou uma marca profunda nele e na sua vida. Então, é normal que nos perguntemos onde deixou o Evangelho uma
uma marca em mim. Eu não tenho que ter os estigmas para que se veja o Evangelho em mim. O Evangelho pode ser visto nas nossas mãos, naquilo que fazemos e a quem ajudamos, a quem as nossas mãos ajudam, se tiverem nelas a bondade. O Evangelho pode ser visto nos nossos pés. Depende para o lugar para onde nos dirigimos, de quem fugimos, a quem recebemos o nosso encontro, perante quem nos paramos. O Evangelho pode ser visto no nosso olhar. Se os nossos olhos são capazes de ver a alguém, ou se voltamos a cabeça para o lado quando há alguém sofrer ao nosso lado. Também se pode ver o Evangelho através da nossa forma de falar, da forma como gastamos o nosso tempo livre, no nosso dinheiro, na capacidade de ouvir os outros também, na nossa disponibilidade, digamos. A nossa disponibilidade, muitas vezes, para dar o primeiro passo quando há uma relação que desaba. Neste encontro com Francisco podem surgir muitas perguntas. Tu ouves a palavra? Tu permites à palavra de Deus que ela te transforme, te molde, te configure? Será que a palavra de Deus se vê em ti? Se não é isso que se vê, o que é que se vê em ti? O que é visível em ti? A palavra que Francisco encontrava de formas diferentes e em lugares diferentes ao longo da sua vida, formou-o, mas não parou com ele. O verdadeiro encontro com Cristo faz com que a pessoa não fique fechada assim em si mesma. Ela abre-os aos outros. O homem que encontra o verdadeiro amor deseja que esse amor que entrou no seu coração chegue também aos outros. Não para conquistar os outros, a amizade ou a atenção dos outros. Não, para lhes mostrar a fonte, para que saibam a fonte que mudou a sua própria vida. Isso aconteceu com muitos. O primeiro de entre eles foi São Bernardo. Foi um dos primeiros companheiros de Francisco, São Francisco. Bernardo não conheceu Francisco através de uma conferência que ele tenha dado. Não, conheceu através da observação. Foi observando. Observou a forma como São Francisco vivia, que vivia de uma forma diferente, mais simples, mais livre, mais perto dos pobres. E sempre como referência ao Evangelho. E em São Bernardo, a vida de São Francisco criou uma atração imensa. Ele não queria repetir o gesto de São Francisco, não queria vestir o mesmo hábito. Não, ele queria viver aquela liberdade que São Francisco tinha. Ele queria encontrar a Cristo. Aquilo que Cristo transformou a vida de São Francisco. Queria ir à fonte, ad fontem, à fonte que mudou tantas mudanças visíveis naquele homem que Bernardo via. E Bernardo descobriu a imitação sã. Como aprendemos? Aprendemos a ver os outros, a perdoar. Imitamos as pessoas que vemos a perdoar, a viver, a caminhar. A questão não é imitar, a questão é quem imitamos. E até onde nos leva essa imitação que nos propomos fazer, ou que fazemos naturalmente. Bernardo descobriu em São Francisco um testemunho que o podia levar até Cristo. E é aí que começa o resultado do encontro com a palavra. Começa a fraternidade. A fraternidade não nasce porque os homens sejam iguais. Não. Os irmãos, nem todos têm as mesmas capacidades, nem as mesmas expectativas, nem a mesma formação. A fraternidade nasce no momento no qual as pessoas descobrem que pertencemos ao mesmo Pai. Quando descobrimos que Cristo nos ensina a acolher uns aos outros, sendo um presente, uma prenda uns para os outros. Isto não significa que deixem de existir mal-entendidos, discussões, porque em todas as congregações isso existe. Mas a fraternidade pode ser mantida.
života. quando ninguém se considera a si próprio como a única medida da verdade, quando existe disponibilidade para perdoar, quando voltamos uma e outra vez à palavra que nos reuniu, a palavra que nos ensinou que o nosso Pai é igual para todos e que somos dons uns para os outros. São Francisco não queria criar uma comunidade de pessoas perfeitas. Ele reuniu irmãos que aprendiam com ele a viver o Evangelho. E isso, para eles, era libertador. A Igreja não é uma comunidade de pessoas já feitas, já preparadas. Não. É uma comunidade de pessoas que estão no caminho, que estão no seu caminho. É o nosso primeiro nome. É assim que nos chamamos depois da ascensão de Jesus Cristo. Como é que se constrói uma comunidade? Os frades temos uma experiência de 800 anos e aprendemos algo no sentido de como edificar, construir uma comunidade. Constrói-se com pequenos gestos diários, com a paciência, com a escuta, com a partilha, com o pedir de perdão, com a fidelidade e o cuidado a ter com os mais fracos. Não nasce só porque partilhemos o mesmo espaço. Nasce quando alguém escuta, quando alguém percebe que o outro está mal e vai ao seu encontro. Acontece quando alguém perdoa, quando alguém partilha o seu tempo, quando alguém dá, mas não dá só o que lhe sobra. Isso é muito importante, sobretudo hoje, porque o mundo contemporâneo oferece-nos múltiplas possibilidades de comunicação. Mas a comunicação não é o mesmo que a comunhão. Podemos estar ligados, conectados com muitos e, no entanto, estar sozinhos. Podemos trocar muitas mensagens através do telemóvel, internet, mas nunca expressar aquilo que nos magoa ou aquilo que nos deixa contentes. Por isso, os franciscanos aprendem que na comunidade é preciso praticar. Podemos saber muito uns dos outros, mas temos que aprender a encontrar-nos. Por isso, a comunhão tem que ser praticada. Se praticarmos diariamente a indiferença, vamos ficar indiferentes. Se recitarmos a gratidão todos os dias, seremos mais agradecidos. Se aprendermos a escutar, vamos crescer no encontro com os outros. Assim, também a palavra do Evangelho se transforma em carne, nos nossos hábitos e nas nossas práticas. Estamos no final. E no princípio comecei falando da fome em relação à palavra. Um ser humano necessita mais do que informação. Necessitamos de uma palavra que nos ajude a reconhecer quem somos, a quem pertencemos, como podemos viver. São Francisco encontrou essa palavra em Cristo. Portanto, o Evangelho saiu do papel, ele transformou o Evangelho num encontro vivo com Jesus Cristo e isso transformou a sua vida. A palavra mudou o seu olhar sobre o homem leproso, dirigiu-o a ultrapassar os seus medos, abriu a porta à liberdade. A palavra reconheceu a São Damião, que o chamou a reconhecer a Igreja, a reconstruir a Igreja. Em Laverna, em Grécio, do nascimento até às dores do Senhor. E através da vida de São Francisco, despertou-se a ligação com São Bernardo e com muitos outros que descobriram que os irmãos têm o mesmo Pai. Em resumo, que palavra é dirigida a mim? São as palavras que têm a ver com o quê? Com medo, com a opinião dos outros, as palavras que me dizem que tenho que fazer tudo sozinho, ou a palavra que me diz que sou melhor se superar os outros, ou permito que a palavra de Cristo me transforme, me molde, me configure.
vou permitir que a sua palavra me forme. A palavra de Cristo não anula a nossa personalidade, não nos transforma em fotocópias dos outros. E a nós, franciscanos, não nos transforma em fotocópias de São Francisco. Não, mas liberta-nos para sermos aqueles que Jesus nos chamou a ser, aqueles que sabem escutar, pessoas que podem encontrar-se com os outros, pessoas que não voltam a cabeça para o lado perante aquilo que sofre, pessoas que sabem edificar, construir a fraternidade. Seria muito belo que São Francisco nos ajudasse a não só falar do Evangelho, mas permitir que o Evangelho entre verdadeiramente na nossa vida, que o escutemos, que seja visível nas nossas vidas, que edifiquemos as nossas relações a partir da palavra do Evangelho e que levemos ao mundo, um mundo cheio de palavras, a palavra que dá vida, a única, a palavra que se chama a Boa Nova do Evangelho. Muito obrigado pela vossa atenção.